Nós estamos realizando atividades avaliativas de português. Hoje é dia 27 de julho. Bom dia, meninos. Vou fazer a leitura da prova com vocês e algumas explicações, tá bom? Então, o texto: A raposa e a cegonha. A raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso, contendo um pouco de sopa. Para ela, foi tudo muito fácil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Sinto muito, disse a raposa. Parece que você não gostou da sopa. Não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a esta visita, você venha em breve jantar. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando sentaram à mesa, o que havia para o jantar estava contido num jarro alto, de pescoço comprido e boca estreita, no qual a raposa não podia introduzir o focinho. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa do jarro. Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha. Assim você sente no próprio estômago o que senti ontem. Moral da história: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aqui nós temos as perguntas do texto que nós acabamos de ler. Então vamos lá. Na número 1 está perguntando: qual é o título do texto? Lembra o que é título? Então vai lá no texto, qual é o título dele, coloca aí na resposta. Quem é o autor? Quem escreveu esse texto? Na número 2 vai colocar o nome de quem escreveu. Número 3. Enumere os parágrafos do texto. Há quantos parágrafos? Então, vai lá no texto. Lembra o que é parágrafo? Vai lá no texto, encontra os parágrafos e vai colocar números. Aonde tiver parágrafo, vai numerando. 1, 2, 3, até quantos tiver. E responde aí na número 3 quantos parágrafos você encontrou. É preciso deixar marcadinho lá no texto para que eu possa ver depois os parágrafos que você colocou os números. Número 4. O assunto do texto é... Qual é o assunto do texto? É o jantar de aniversário da raposa? É a falsa amizade entre a raposa e a cegonha? As visitas da raposa e da cegonha? Marca um X para mim aí em qual é o tema desse texto, o assunto. Número 5. Que finalidade que tem esse texto? Para que ele serve? Qual é o objetivo dele? É dar um ensinamento? É ensinar como se prepara um jantar? É divertir o leitor? Marca um X para mim em qual desses? É uma só. Número 6. Esse texto é uma poesia? É um texto informativo? Ou é uma fábula? Marca um X no tipo de texto que é esse que a gente acabou de ler. Número 7. Qual foi o convite que a raposa fez para a cegonha? Se você precisar, leia o texto novamente ou ouça o áudio novamente. Vai responder qual foi o convite que a raposa fez para a cegonha. Número 8. Como era o prato em que a raposa ofereceu sopa para a cegonha? Mais uma vez, olha lá no texto, recorda e descreve esse prato. Como que era o prato que a raposa ofereceu a sopa para a cegonha? Número 9. Como era o jarro em que a cegonha ofereceu o jantar? Número 10. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. A expressão destacada dá a ideia de... Destacada aí é o certo dia. Tá vendo que ele tá diferentinho marcado embaixo. Certo dia representa o quê? O que está querendo dizer essa palavra? Ela tá dando a ideia de lugar, de modo ou de tempo. Quando eu falo certo dia, eu tô falando de um lugar, de um modo, de uma situação ou de um tempo.
Número 11. Há quantas palavras no quarto parágrafo? Vai lá no quarto parágrafo do texto e conta quantas palavras tem nesse parágrafo. E coloca aí. Número 12. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Onde? Onde que a raposa foi para pagar essa visita? Número 13. Por que a cegonha não pediu desculpas para a raposa? Por que ela disse lá que não ia pedir desculpas para a raposa? Coloca aí a sua resposta. Número 14. Escreva a moral da história. Qual é a moral da história? Escreve ela aí para a gente saber qual é. Número 15. Escreva o trecho que apresenta a fala da raposa. Escolhe no texto uma parte, um pequeno pedaço, que representa a fala da raposa. Um pedacinho do texto que é a fala da raposa. Como que a gente identifica a fala? Nós já estudamos isso. Número 16. Qual é o trecho que apresenta a fala da cegonha? Então, vai lá no texto e encontra o pedacinho do texto que mostra a fala da cegonha. Nós identificamos por um sinalzinho as falas. Aí vocês têm que saber qual é a fala de uma e qual é a de outra. Coloca um pedaço aí. Na 17. Na frase, para ela foi tudo muito fácil, a quem se refere a palavra ela? Lá no texto, quando fala assim, ó, para ela foi tudo muito fácil. A palavra ela está falando de quem? É da cegonha ou é da raposa? Número 18. A opinião do autor sobre a amizade da cegonha e da raposa é... O que o autor pensa sobre a amizade da cegonha e da raposa? Ele pensa que elas eram inimigas mortais? Ele pensa que elas não se davam muito bem, mas se encontravam de vez em quando? Ou que elas pareciam ser amigas sinceras? Marca um X para mim. 19. Leia a frase. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Nessa frase, no dia seguinte, a raposa foi pagar a visita, vocês vão tirar para mim uma palavra monossílaba, uma palavra dissílaba e uma palavra trissílaba. Só dessa frase. Então, nessa frase, vocês têm que achar uma palavra de cada. Lembra que a gente já estudou o que é monossílaba, dissílaba e trissílaba. Na número 20, a palavra cegonha. Quantas sílabas tem? Coloca aí na letra A. Qual é a primeira sílaba da palavra cegonha? Coloca aí na letra B. Na letra C, escreva uma palavra com essa sílaba, com a primeira sílaba. Identifica aí a primeira sílaba da palavra cegonha e escreve uma outra palavra na letra C com a mesma sílaba. E na letra D, qual é a última sílaba dessa palavra cegonha? Número 26. Segundo a moral do texto, podemos receber na mesma moeda: por tudo aquilo que não fizemos para o outro, por aquilo que fazemos para o outro ou pelos erros dos outros. Segundo a moral do texto, então leia a moral do texto de novo, a gente pode receber na mesma moeda o quê? Escolhe dessas alternativas aí qual que está correta e marca o X. 27. A história trata especialmente do que fala a história? Da gula, da ignorância ou da esperteza? Essa historinha que a gente leu, ela fala sobre gula, sobre comer demais? Ela fala sobre ignorância, sobre alguém que não sabe nada, alguém ignorante? Ou ela fala sobre esperteza, uma pessoa, um ser que é muito esperto e gosta de enganar os outros? Número 28, circule de vermelho os sinais de pontuação que aparecem no texto. Então, vai lá no texto, procura os sinais de pontuação que tem e faz um círculo de vermelho em todos eles. E, por fim, tá vendo as imagens da raposa e da cegonha aí, desenhadas, coloridas? Tem uma folhinha aí com as linhas. Eu quero que vocês recontem para mim essa história. Então,
pode ler o texto, ouvir o texto de novo, e na hora que for fazer, não é para consultar o texto, vai fazer da sua cabeça o que você lembra da história. Não precisa ter tantos detalhes, mas também não pode esquecer coisas importantes. Lembre-se de colocar parágrafo, letra maiúscula, se tiver fala de personagem, colocar travessão. Ponto final nas frases, tá bom? E escreva um texto aí bem legal, contando a história da raposa e da cegonha para mim. Obrigada, boa prova!